Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Cleusa, onde ela responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Essa fumaça tinha uma forma que a limitava? Tinha. Não limitava. A fumaça tinha um contorno... Tinha contorno, porque era a cabeça, era o corpo, só não tinha os pés. Mas tinha contorno, como a gente tem, né? Só que a gente flutuava. E não precisava falar. Ela só fazia assim com a cabeça. E eu concordei com ela, como se fosse uma pessoa já conhecida para mim. Você sentiu que era familiar? Era familiar, porque eu não tive medo. Não tive receio nenhum de segui-la, porque ela fez assim com a cabeça. Em seguida nós fomos as duas juntas, porque aí eu descobri que a solidão é apenas terrena, não existe solidão. Me fale um pouco mais sobre isso. Porque quando eu saí do meu corpo, eu já sentia aquela presença. Sempre tem uma presença do teu lado, nunca está sozinho. Ali eu descobri que a solidão é só aqui na Terra. Que no espiritual, nós nunca estamos sozinhos, sempre acompanhados. Desde criança. Tanto que quando eu caí do berço, aquelas mãos veio me acolher, me socorrer. Fora essa fumaça que estava próxima de você, você teve, nesse trajeto até o Rio de Janeiro, a sensação de ter visto outros seres? Não vi outros seres, porque é como, para mim foi assim, ó, ela me fez um sinal com a cabeça e eu simplesmente fui, ela foi, eu fui, e foi muito rápido, mas foi um rápido muito real e muito verdadeiro, assim, tinha muito sentimento ali, e eu me senti segura, não tive medo, não tive receio de acompanhar, nada. É como se eu já soubesse. Você sentiu a passagem do trajeto até o Rio de Janeiro? Porque você está longe, Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Não, depois eu me fiz essa pergunta, né? Quando eu voltei, eu disse assim, poxa, eu levei 2 dias e uma noite para ir no Rio de Janeiro de ônibus, e agora eu fui tão rápido. E voltei com apagar e acender a luz. E eu me fiz essa pergunta, porque eu fiquei sempre muito consciente, Carlos, nesse meu trajeto, né? É como se... Claro que eu não sabia que eu ia lá onde estava o meu falecido marido, pai do meu filho mais velho, mas eu estava muito consciente do que eu estava fazendo e de onde eu fui, com quem eu falei e como eu voltei, tudo muito consciente. E você se via flutuando e via ao seu lado essa outra fumaça flutuando também? Também. Iam na posição vertical ou horizontal? Nós vimos assim, uma do lado da outra. Bem do ladinho. Em pé? Em pé. Flutuando. Quando eu cheguei na casa que ele estava e que eu estava nas costas dele, essa presença ainda continuou comigo. Ela nunca me abandonou. Nem na ida, nem quando eu falei para ele que eu tinha 2 filhos para criar, e eu voltei e ela voltou junto comigo, na mesma velocidade. O seu falecido marido notou a presença dessa fumaça ao lado da sua fumaça? Não, porque ali ficou como se fosse só eu. Ele estava de costas para mim, né? Eu que falei mentalmente com ele. Ele não percebeu, então, essa outra presença? Não, porque quando eu entrei na casa, que eu sentia ela comigo, mas é como se ela tivesse ficado transparente para mim, para ele e para mim. Ela só ficou a fumaça na hora de ir e na hora da volta. E quando eu voltei, eu entrei muito rápido no corpo. Aparentemente, eu escutando a sua história, me dá vontade de pensar que você tinha alguma coisa a fazer com esse seu ex-marido, algum acerto de contas. Você podia ir para tantos lugares? Não, você foi lá. O que havia?
Pois é, eu também me faço essa pergunta, porque eu também não sei o que ficou, porque a gente ficou 6 anos junto, né? E aí eu não sei se ficou alguma coisa, ou se ele realmente queria, né, que eu ficasse com ele. Porque eu já vinha às vezes, pensando em me separar, e ele nunca quis, nunca deixou, né? Então isso acho que foi uma separação meio forçada do universo, que ele vivia uma vida muito desregrada, eu não concordava com ele, com a vida que ele levava, né? Então isso já estava me deixando muito incomodada, vamos dizer assim. E eu acho que o universo conspirou a meu favor nesse caso. Mas não houve nada de especial no seu encontro com ele? Não, só essa afirmação que eu fiz para ele. Porque ele ficou muito feliz que eu estava lá. E eu disse, eu não vou ficar contigo aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos para criar e voltei. Você sentiu então que ele gostaria que você ficasse com ele lá? Gostaria. Ele queria que eu ficasse. Ele estava muito feliz. Ele sorria. E ainda disse para ele, se pudesse ir no bar beber agora, porque ele bebia, né? Gostava de cerveja. Imagina, Rio de Janeiro, calor. Onde que ele estava? Estava dentro da casa onde ele faleceu? Porque foi assim, ele na verdade, ele foi morto e jogaram ele na beira do rio. E ele ficou lá. Não pude fazer enterro, não pude fazer nada. E vim embora. E anos depois você voltou e ele ainda estava lá? Ele estava lá, no mesmo lugar. E você saiu de lá e ele continuou lá? Ele faleceu e ficou na beira do rio. Jogaram ele no rio, ele ficou no rio. Eu não consegui fazer enterro. Tempos depois, acharam ele, foi enterrado como indigente. Mas eu já estava aqui no Rio Grande quando acharam ele. Mas, na verdade, você, quando foi lá, você o encontrou na beira do rio. Onde tinham largado ele. Onde tinham largado ele. E como é que ele estava? Ele estava bem? E, aparentemente, assim, ele estava bem. Só que na mesma vibração que ele morreu. Ali na beira do rio. O chão era lama. O chão era só lama. E a casa era de madeira, aquelas madeiras velhas, sabe? E ele estava naquela casa ali, na beira do rio, e o chão era só lama. E tinha umas madeiras, assim, que eu pisava em cima das madeiras para poder chegar até ele. E aí, na segunda madeira que eu pisei, eu já estava dentro da casa, foi muito rápido. E aí, dali eu já fiquei atrás dele e já conversei com ele mentalmente. Que eu não ia ficar, que ele estava muito feliz porque eu estava lá e que eu não ia ficar. Porque eu tinha 2 filhos para criar. E voltei. E qual a reação dele quando você falou que precisava voltar? Pois é, aí foi muito rápido. A sensação dele eu não percebi. Desculpe as perguntas que eu fiz, mas é que para mim ficou misterioso por que você foi para o Rio de Janeiro nessa situação que parece que é um ponto sem nó. Parece que nos escapa a razão de você ter ido para lá, porque você virou fumaça, você podia ter ido... Sim, mas acho que eu fui lá porque eu tinha que entender que eu não fazia mais parte da vida dele. Ele estava morto, eu não podia mais ficar com ele. Havia dentro do seu sentimento ainda um pensamento sobre essa relação que você tinha tido com ele, de tal forma que fizesse sentido você ter ido lá durante essa experiência? Ficou porque eu não consegui fazer o enterro dele, né, Carlos? Então ele foi enterrado como indigente. Isso aí me incomodava muito, assim, porque eu não consegui fazer o enterro dele, eu não consegui, né, concretizar, né, porque ele foi achado muitos anos depois. E aí eu não consegui fazer o enterro dele. Eu acho que eu fui lá para dizer para ele que, olha, tu tá aqui e eu não vou ficar contigo mais porque eu tenho 2 filhos para criar. Tá, mas a sua ida lá de alguma... Diga. Eu acredito que a minha vibração estava a mesma que a dele. Quando? Quando eu tive EQM. Quando eu virei fumaça, a minha vibração estava igual a dele. Depois que você teve esse encontro com ele, essa sua, vou chamar de angústia, de não ter podido enterrá-lo, mudou? Sim, mudou. Porque aí depois me veio essa compreensão toda do universo. Que tudo é um acordo, que tudo é escolha, que eu não podia me queixar de ter me casado com ele e de ter passado muito trabalho com ele, porque tinha sido uma escolha minha, né?
antes de vir. Eu já tinha escolhido ele como marido e eu já tinha escolhido o filho, porque eu já tinha sido casada antes com o meu primeiro marido. Ele era meu segundo marido. Então você acha que a sua ida lá, a sua estada com ele, serviu para acalmar essa sua angústia total? Tanto quanto as escolhas, como também com relação ao fato de você não ter enterrado ele. Sim, eu acho que foi as duas coisas ao mesmo tempo. Foi o fato de eu não ter feito o enterro, mas ao mesmo tempo me deu o conhecimento de saber que a gente faz um acordo antes de ver. Eu não podia mais me culpar pela escolha que eu tinha feito, de me casar com ele, de ficar com ele, de ter um filho com ele. Porque eu me culpava muito. Você teve uma experiência aos 4 anos, depois você teve essa experiência que é quase uma dupla EQM, que você saiu 2 vezes do corpo, né? Na segunda você virou fumaça, que é até uma expressão, né? Cadê você? Virei fumaça. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: o que mudou em você? Tudo. Mudou tudo. Os seus sentidos mudaram? A sua visão, olfato, percepção, premonição, o que mudou? Mudou mudou, é o que eu digo, né? Foi uma consciência e voltou outra. Porque foi uma pessoa e voltou a outra. E aí mudou tudo. A minha percepção, a minha visão, a minha audição. Me fale, por favor, sobre cada uma dessas coisas. No que mudou a sua audição? Eu escuto além do normal. Escuto coisas, escuto barulho, escuto coisas que não estão aqui na Terra. Que estão onde? Eu acredito no universo paralelo. É como download ou você escuta mesmo? Não, eu escuto mesmo. É assim, como se fosse, como algo que fosse acontecer, e eu escuto antes de acontecer. Morreu, eu posso te contar uma historinha? Uma história? Pode. Eu estava na minha cama deitada e tem um sobrado aqui na minha rua. E eu estava deitada e escutei chamar um nome do rapaz que morava. Eu nem sabia o nome do rapaz, né? Mas eu escutei gritar o nome de um rapaz que morava no sobrado, perto da minha casa. E Patrick, gritaram. E nisso eu escutei 3 tiros. E eu escutei aquele Patrick e em seguida os tiros. E eu me levantei e fui ver o que era. Tinham entrado uns rapazes da rua e tinham matado ele. Mas isso uns minutos depois que eu escutei. Mas antes eu escutei chamar Patrick. E eu não sabia que o nome dele era Patrick. Eu fui descobrir bem depois. O nome dele era Patrick. E eu escutei antes de acontecer. Você diria que esta porta com universo paralelo ou outra dimensão ou um universo extrafísico permanece entreaberta? Permanece. Muito. Me explique sobre o muito. Fora a audição, o que mais? Eu tenho muitos sonhos. Meus sonhos são... Eu sei quando é sonho, e sei quando é sonho que vão acontecer. Ó, a minha vizinha aqui da frente, sonhei com ela e disse para ela: vai lá que eu quero falar contigo, que eu sonhei contigo. Isso foi numa quarta-feira. Passou quinta, quando foi sexta, ela foi na casa lá de religião, uma casa que ela frequenta, e ela foi atropelada, ela e a filha, na faixa. E aí, eu me lembrei do meu sonho, que eu tinha tido com ela. Eu sonhei com ela batendo no meu portão. E aí, eu disse assim, o nome dela é Yara, né? Eu disse: Yara, eu sonhei contigo, vai lá em casa que eu vou eu preciso conversar contigo. E ela não veio, ela não acreditou em mim. Isso foi numa quarta, passou quinta, sexta, ela saiu com a filha, pequena dela de colo, e foi atropelada no meio da faixa. E você acha que tudo isso acontece porque, ao ir para lá, você reavivou uma capacidade espiritual que você tem e você trouxe para cá? Ou foi algo que colocaram para você poder desenvolver uma missão que você tem aqui? Então, eu sempre me perguntei, né, o que eu estou fazendo aqui, né?
porque às vezes eu me pergunto, né, o que eu estou fazendo aqui. Mas se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão. E nessa EQM eu aprendi muito, porque a minha mudança espiritual foi muito importante. Mudou tudo, porque eu virei outra pessoa. Eu comecei a compreender mais as pessoas, eu comecei a escutar mais as pessoas, eu comecei a entender que a gente não pode julgar as pessoas, eu entendi que a gente não pode debochar das pessoas. Eu acho que tudo é uma balança, nem tudo a mais, nem tudo a menos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como dizia minha mãe, né? Eu aprendi muito, muito, Carlos. É um universo que não tem dimensão de explicar a espiritualidade para ti. Quando alguém chega perto de você, você sente o sentimento dessa pessoa, a real intenção dela? Eu não é que eu sinta a reação dela, eu sinto. Eu vou te contar outra experiência que eu tive. Foi quando o meu neto fez aniversário. Eu fui no aniversário, né? Tinha uma tia da minha nora que estava no aniversário. E aí, quando eu olhei para ela, eu senti que o espírito dela estava muito fraco. E eu não queria olhar para ela, mas aquilo parece que me puxava, né? E aí eu olhava para ela. E eu disse assim, ai, Patrine, a tua tia teria que fazer alguma coisa para a saúde dela, espiritualmente falando, porque ela está muito fraca. E aí ela fazia hemodiálise, né? Ela tinha problema de rim. E eu disse para ela não vai passar desse ano. Quando foi antes de terminar o ano, ela faleceu. Mas não faleceu dos rins, ela faleceu de Covid. Quando você estava indo para o Rio de Janeiro, você via a paisagem? Não vi paisagem. Você saiu daqui e já estava lá? E já estava lá, na beira do rio. Havia algum sentimento de pertencimento àquilo tudo? Não. Você sentia haver uma interconexão entre tudo? Entre tudo? Entre tudo, entre você, entre aquela outra fumaça, entre o ambiente, você com a parede. Você sentia que tudo é uma única coisa? Sim, tudo é uma única coisa. Essa percepção modificou você de alguma forma depois da experiência? A percepção que eu fiquei das coisas? De ser tudo uma coisa só? Sim, me deu um entendimento maior de tudo, Carlos. Como é que eu vou te explicar? Estou tentando te explicar como é que é. É como se fosse tudo aqui, né? É só eu ter um incômodo no meu corpo que eu fico fora dele. É muito simples. Eu acho que as pessoas, o ser humano complica muito. Porque a espiritualidade é muito simples, é tudo muito simples. É tudo muito natural. É como olhar para um lado. Você tinha medo da morte antes? Tinha. Muito. Muito medo. Ainda tenho, eu não tenho medo da morte agora, eu tenho medo do sofrimento que eu possa ter antes da morte. Mas eu senti que é tão rápido, qualquer coisa que incomode nosso corpo, a gente sai tão rápido do corpo. É assim, muito rápido. E temos como sair antes também, tipo o acidente de carro, vou botar um exemplo. A pessoa não sente a batida. A gente não sente. Porque quando eu saí do corpo, eu parei de sentir o incômodo da sonda. Eu já não tinha mais aquilo que me incomodava. Foi a primeira vez que você saiu do corpo, foi na EQM, certo? Sim, que eu percebi, sim. Mas eu acho que aos 4 anos eu também saí. Só que na época eu era muito pequena, não percebi. Naquele momento, você ainda tinha medo da morte? Sim, tinha muito. E esse medo era que tipo de medo? Era o medo de que não existisse nada depois da morte? Medo de não saber para onde, de como é, de como seria, da onde que a gente vai, como é que eu ia, porque às vezes a gente olha o universo é imenso. Mas você achava que você iria para algum lugar ou entre as possibilidades existia a possibilidade de não ir para lugar nenhum? Não, eu já tinha aquela ideia né, da espiritualidade, de tu ir para algum lugar, de tu ir para algum hospital, de tu ir para, né, para tu ir para um lugar se restabelecer e voltar. Eu tinha essa percepção porque eu já fazia parte da Umbanda, né, que a minha mãe tinha,
E aí a gente aprendeu isso aqui, que a gente ia para um hospital, que a gente ia para algum lugar, se restabelecer para voltar depois. Mas isso ficou muito mais consciente para mim quando eu saí do meu corpo. Esse medo simplesmente desapareceu, porque eu senti que é muito rápido sair do nosso corpo. Quais as palavras que você escolheria para definir o seu sentimento quando você estava fora do corpo, indo para o Rio de Janeiro, junto com essa outra fumaça? Ai, Carlos, era uma... Embora eu tivesse, assim, uma vibração baixa, acredito que estaria na vibração dele, foi uma sensação muito boa, de acolhimento, é um amor que não existe aqui. Nunca encontrei, eu procuro aqui o que eu senti quando eu saí do meu corpo e não tem como encontrar aqui. Você usa a palavra dimensão para também tentar explicar para você mesma o que aconteceu? Você estaria numa outra dimensão? Você, quando morre, vai para uma outra dimensão? Como é que você explica isso? Acredito que a gente morre e vai para outra dimensão, primeiramente porque né, a gente passa, a gente é em camadas, né? A gente é como uma cebola. Então, existem as camadas. Existe a morte, depois existe, né, o desprendimento, porque é assim, ó, a pessoa morre e tem pessoas que ficam aqui. Eu, quando vim aqui para essa casa, eu escutava meu pai entrar na porta, mexer o cafezinho dele, tudo ele. Foi só com o tempo que ele saiu. Acredito que a gente se subdivide, né? Então, ele ficou e depois ele foi. Há um período, né? De 7 dias, de meses, para a gente poder se desprender totalmente daqui. Você, quando olha para o céu, você sente saudades? O que eu senti foi muito terreno. Foi muito aqui. Foi tudo aqui. Em algum desses sonhos noturnos, você saiu da Terra? Todos que eu tive foram aqui. Mas é como se eu tivesse, sabe assim, parada e tivesse um filme passando. Eu fico parada e aquilo vai passando na minha frente, acontecendo na minha frente. Quando eu volto do sonho, é como se eu fosse uma telespectadora, vendo uma TV, um filme da vida. Mas esse filme é um acontecimento futuro? É um acontecimento futuro. É sempre assim? Sempre assim. Quando a casa da minha irmã pegou fogo, eu senti abrindo o portão, senti a corrente do meu portão caindo, disse, filho, vai lá ver se entrou alguém no portão. E ele, não, mãe, não entrou ninguém. E eu não quis me levantar para ver. E eu disse, não, mas abriram o portão, vai lá ver. E aí ele, não, mãe, não entrou ninguém. Quando a minha irmã chegou do serviço dela, que ela chegou no fundo da casa dela, estava pegando fogo. O fogo já estava lá em cima, porque a geladeira dela tinha pegado fogo, e o marido dela tinha ido buscar ela no serviço. E eu pressenti antes. Se eu tivesse me levantado, talvez a casa não tivesse pegado tanto fogo. Tudo que eu vivi aqui, na Terra. Mas eu sei que existem outras dimensões. Isso eu sei. Só não tive acesso a elas ainda. Mas eu tenho conhecimento que existem. Existem jardins, porque eu já vi. Existem hospitais espirituais. Você também viu? Eu vi. E você viu sempre em sonhos? Sempre em sonhos. Aquele ser que amparou você aos 4 anos de idade, aparentemente ele tem um formato diferente do nosso. As mãos. Qual a conclusão que você tira disso hoje? Na verdade, como é que eu vou te explicar? Aquele ET que aparece, que se materializa, eu não acredito. Eu acredito no espiritual. Eu acho que nós somos criação deles. Quando você fala isso, você quer dizer o corpo humano? O corpo humano. Queria te colocar uma coisa sobre que tu perguntou, né? Sobre o mundo, né? Como está. E eu também penso muito, né? Que eu acredito numa terceira guerra, né? E não só nisso, porque o mundo está muito violento, né? E isso eu pergunto para o universo, né? Por que a gente vive esse caos aqui? E eles me respondem o seguinte, que o mundo, Carlos, vai passar por um processo seletivo, né?
E esse processo, eu não acredito no final do mundo. A Terra nunca vai terminar, o planeta nunca vai terminar. Nós é que vamos ter que nos transformar. O ser humano vai ter que se transformar e se adequar àquilo que eles estão fazendo hoje, vão colher lá na frente. Então, o ser humano vai ter que mudar, né, e se adequar ao que vai vir mais para frente, porque o mundo vai mudar muito. Vamos se preparar. Você fala mais para frente como se demorasse ainda. Eu acho que não vai demorar muito, mas mais alguns anos. Mais alguns anos. Acho que nós não estaremos mais aqui. Você vê guerra mundial, é isso? Vejo. Não é que eu vejo, eu tenho esse sentimento que... Como é que eu vou te explicar? É um sentimento que eu sinto de que... porque todo mundo fala, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Não, a Terra não vai acabar. Porque esse planeta foi feito para isso, para nós passarmos. Enquanto tiver almas para virem para cá, isso aqui não acaba. Vai ser sempre uma roda de samsara. Vai e volta, vai e volta. Então, hoje até estava conversando com uma colega minha de serviço. E eu disse para ela, a gente tem que acordar. Todo mundo tem que acordar. As pessoas parecem que estão aqui, estão dormindo. E as pessoas têm que acordar que existe uma outra realidade além dessa. Que não é só isso aqui. Existe uma coisa além daqui. E que a gente está aqui para se melhorar como pessoa. Nós temos que nos lapidar, nós temos que melhorar nosso espírito. Porque a nossa função, nós vivemos uma dualidade aqui na terceira dimensão. E nós temos que subir a vibração, e nós temos que subir o nosso conhecimento, né? Temos que subir esse degrau. Então, cada gesto bom que a gente faz, é um degrau que a gente sobe. Se eu fizer o que é bom para ti, eu estou fazendo o que é bom para mim. E assim vice-versa. Se eu fizer o que é ruim para ti, eu estou fazendo o que é ruim para mim. E a colheita vai vir. Você teve experiências especiais que permitiram a você ter um conhecimento que nós não temos. O que você tem a nos dizer como uma mensagem final que nos ajude nesse momento? Eu gostaria muito que as pessoas se conhecessem mais, se olhassem mais, e não julgassem tanto os outros. Acho que o julgamento é uma coisa muito grave. A falta de amor é uma coisa muito grave. A falta de carinho é uma coisa muito grave. Apontar o dedo para o outro é muito grave. Porque cada um é único. Cada um tem o seu contrato para cumprir. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?